Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos começar hoje a leitura do Evangelho de Jesus Cristo na visão de Marcos, livro de Marcos. Hoje terminamos o livro de Mateus e hoje nós vamos começar o Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas a história diz que ele conviveu com Jesus, ele foi um daqueles 70 que Jesus comissionou para saírem de 2 em 2 pregando o Evangelho. Há também relatos que afirmam na história, né, que Marcos foi um daqueles servos que lá em Caná da Galileia encheram as talhas de água para que Jesus, obedecendo a voz de Jesus, né, para que naquele momento Jesus pudesse fazer o milagre. Marcos era filho de Maria, ele era sobrinho de Barnabé, o companheiro da primeira viagem missionária de Paulo. Aliás, ele esteve junto nessa primeira viagem missionária e no meio da viagem ele desistiu do projeto e voltou atrás, mas foi um grande companheiro de ministério e ajudou muito a Paulo. A casa dele era um local onde se faziam orações, onde as pessoas se reuniam. É possível que ele tenha ali uma condição financeira muito boa, né? Pelo fato de a casa ser ampla e caber ali pessoas e acolher ali os discípulos, né? A preocupação de Mateus, o livro que nós terminamos de ler ontem, era em mostrar o Jesus como Messias. E é por isso que ele escreve muito sobre a profecia do Antigo Testamento, ele escreve sobre a genealogia de Jesus. A preocupação dele é mostrar para os judeus que Jesus realmente era o Messias esperado e prometido, né? Já Marcos, ele escreve já com outra ótica. Ele quer mostrar a Jesus como o servo sofredor, o servo fiel, né? Então ele escreve aqui para todos nós mostrando esse Jesus como servo fiel. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor respeita cada ótica das Escrituras Sagradas referente a Ti. E eu quero te agradecer por esse privilégio de hoje começarmos a leitura de Marcos. Abre o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu vos envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vim encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-se para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos aqui já começa mostrando, não narra a história, nem como nasceu João Batista, ele já começa mostrando o ministério de João Batista como mensageiro que é enviado para abrir caminho, para preparar corações para que Jesus viesse ser manifesto, né? Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, ou seja, se abrindo, né?
e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Logo em seguida o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens, e os anjos o serviram. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino dos céus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Aqui já era a mensagem de Jesus. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde à minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora o chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram, seguindo a Jesus. Aqui já eram Jesus e mais 4, não é? Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possuía autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei, eles tinham um ensino frio, gelado, sem vida, né? Uma letra morta. Jesus falava com a autoridade do Espírito de Deus. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava, falava e gritava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente, gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: O que é isso? Novo ensinamento, e veja quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galiléia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Juntou uma multidão enorme de pessoas carentes, sedentas, ouvindo a palavra de Jesus e sedentas por libertação. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Aliás, Jesus nunca foi de gritar nas praças e nunca foi de alardear a sua autoridade. Ele simplesmente tinha autoridade. E os demônios diziam: Eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele simplesmente dizia: Fica quieto e sai dele. Olha só que Jesus não permitia que os demônios fizessem propaganda dele. É diferente de hoje, que a gente vê, demônios usam até microfones de determinadas igrejas para fazer propaganda. Líderes dizendo: Você gosta daquele líder tal? Não, ele é meu servo. Não, eu não gosto daquele. Impressionante, né?
Você vê como a gente lendo as escrituras, a gente vê o que é o anti-evangelho, a gente vê o que é evangelho e o que não é. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando, Jesus. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, que é alguém suplicando. A súplica é a prece de alguém que está impotente diante de uma situação. E é por isso que ele se prostra, ele se ajoelha, ele suplica. E ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. E Jesus, diferente de todos os outros, ele toca no leproso, ele pega nele e diz: eu quero ser purificado. Além de se mover de íntima compaixão, né? É o que ele sente por nós, uma compaixão íntima, profunda. Por isso que ele penetra na nossa existência e na nossa vida. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora em lugares desabitados. Mesmo assim, as pessoas de todas as partes iam ter com ele. E Jesus disse: olha, vai e oferece a oferta, porque a lei diz que quando você for purificado da lepra, você deve fazer uma oferta, um sacrifício. Então vai lá, te apresenta ao sacerdote, ele vai examinar você, constatando a sua cura, você oferece a oferta. Mas não conte nada a ninguém. Ele fez tudo ao contrário. Saiu contando, e não só o milagre dele, mas os milagres que Jesus estava fazendo por onde ele passava. De modo que Jesus não podia mais nem entrar livremente nas cidades, porque as pessoas vinham ter com ele. E aí ele se afastava um pouco mais. É por isso que Jesus ficava bastante nos montes, nos lugares desertos, nas margens, porque para ter um pouco de privacidade, e também porque Jesus não gostava muito das aglomerações. Esse é o capítulo 1 de Marcos. A leitura da palavra de Deus é fantástica, não é? Maravilhosa. Amanhã eu te espero no capítulo 2. Que Deus abençoe. Forte abraço.